dores no joelho. Então ainda tem esse problema de se machucar e se lesionar muito. Então acho que o Flamengo vai ter que ir atrás de zagueiros. Não só apenas porque não caíram, os dois lá não caíram nas graças da torcida, etc. Tanto o Léo como o Gustavo, mas até pensando no próprio Rodrigo, no aproveitamento. Que quando ele tá bom, a seleção leva. Aí quando ele volta, será que amanhã ele já tá bom desse joelho? Será que ele já volta legal para essa semana? Enfim, ele jogou 5 ou 6 vezes essa temporada, gente, é muito pouco. Se ele é o cara da defesa para acertar aquele setor e não consegue estar em todos os jogos, quando ele não tiver nos jogos principais, aí aumenta o problema para o Flamengo e, no caso, para o Rogério. Então é óbvio que tirou aí meia dúzia do time titular, qualquer time, ainda mais um time com a força do Flamengo, e como disseram aí, Zinho, Zé Elias, etc., a reposição não é do mesmo nível. Há um patamar diferente entre titulares e reservas. Aí o patamar do Palmeiras é um pouquinho abaixo, mas os reservas estão muito coladinhos. Então, se você não tem o cara aqui de cima, esse aqui te satisfaz, entendeu? No Flamengo, não. Você tem uns caras nota 10, nota 9, e depois da reposição é 7, 6. E aí? No Palmeiras é 8 e 7, mas o 9 e 8, mas os caras são todos 7, 7,5, que estão ali de fora, ou até 8 também. Então, a coisa fica muito, muito mais fácil do Abel. E quantidade, né? O Rogério conta, você olha as substituições, são as mesmas. Problema aqui, eu ponho o Pedro. Tá dando certo ali, eu vou de Vitinho, Michael, pá. O Abel só repetiu em 7 meses a escalação em 2 jogos. Em 7 meses de 2 jogos, e assim mesmo era um time alternativo no início do Campeonato Paulista, contra adversários lá muito simples. Então, todo dia ele tem um time diferente para jogar. Isso também causa um problema. Mas como ele tem um elenco com 17, 18 caras quase no mesmo nível ali, óbvio que tem os destaques, mas a grande maioria está no mesmo nível, aí o time não sente tanto. Talvez no entrosamento, não sei o quê. Viram as mudanças de ontem, quantos caras que não estavam lá e funcionou. Mas não acho. A gente cobra muito do Abel, que por ter esse elenco, ele também não precisava ficar sempre, ou na grande maioria das vezes, jogando no mesmo esquema. Todo mundo já viu que o Palmeiras deixa o adversário vir, porque ele é muito forte nesse contra-ataque, etc. Puxa, mas o Abel precisava inventar um outro jeito de jogar, nem toda hora isso vai funcionar. E se o adversário não vier, e quando pegar uma retranca e tal? E ontem ele já mudou, né? Jogou com um volante, que nem é volante, é mais para segundo do que para primeiro, mas eu não tenho dúvida que fez isso, diante, claro, das ausências que ele tinha e tal, mas porque do outro lado estava um adversário mais fraco. Não acredito, com a pergunta que acho que foi o Zinho que fez para o Wesley e tal. Sim. Ontem meio que fizeram essa para o Abel, né? E ele ficou lá, vamos ver, depende de quem eu tiver na hora. Ele não vai enfrentar, por exemplo, o Flamengo com o time de ontem, entendeu? Eu não acredito. Eu acho que tem muito a ver com ele ter estudado. Mas eu gostaria de ver. Não, seria lindo. Seria lindo. Talvez quando vier o Duduzinho, ele vai ter que tirar alguém dali, ou do meio, tá, não é? A Wesley tá voando, o Rony tá voando, o Luiz Adriano tá voando, eu tenho que pôr o Dudu. Então eu vou olhar para trás para ver quem eu vou tirar. Aí pode ser que aconteça, mas ontem eu acho que tinha muito a ver com o adversário. Agora, peraí, vocês vão ter que me ajudar no negócio aqui, então, que tem um pessoal torcedor do Flamengo que tá ficando preocupado ouvindo vocês falando isso, né? Porque, no fim das contas, de 1 a 11 é muito bom, um dos 11 já foi embora, que é o Gerson, que foi vendido, vai embora agora no meio do ano. E aí, o que eu começo a questionar é... Foi uma boa venda, então? Porque, ok, a gente tem aquela dinâmica, né, de olhar o ano pandêmico, que precisa colocar dinheiro em caixa, isso é uma coisa que todo mundo sabe. Mas aí perde o Gerson. O Mauro falou que precisa trazer um zagueiro. 50 milhões de reais foi quando ele vendeu o Paquetá, o Renier e o Vinícius Júnior. Só nessas 3 vendas ele faturou 300 milhões de reais. O Gerson vai dar quase metade disso, né? Um Gerson, metade desses 3 garotos. Então, eu acho que para o Flamengo foi um bom negócio. Mas quem sabe aí, né, deu um pouco mais de gordura, né, para, como é que fala o Marcos Braz? Musculatura, né? Temos que dar mais musculatura para o elenco, né? Com o dinheiro que tá dessa venda, ainda pode sobrar alguma coisa para ele fazer uma boa oportunidade de mercado. Lembrando que tem vários jogadores hoje
que gostariam de jogar no Flamengo, né? A gente fala muito do Vidal, se o Vidal jogaria ou não no Flamengo, ele fica cavando para jogar no Flamengo. É um tipo de jogador que pode agregar nesse elenco. E só queria voltar na história do elenco, eu vou fazer umas comparações malucas aqui para botar fogo no parquinho, tá? A história de elenco homogêneo, tá bom? Você gosta, né? Eu sei, né, Dani? A história de elenco homogêneo, quase todos os times que são ruins são homogêneos. Você tirar o goleiro que é meia boca e botar outro que é meia boca, o lateral que é meia boca e botar o meia boca, pega time ruim, time da firma aí e tal, botar um e tirar o outro, entrar um, botar o outro, não vai fazer diferença nenhuma. Para mim, o que faz grande diferença é aquele cara que é o craque, é o cara acima da média. No outro lado, pega o Real Madrid dos Galácticos. Pega o elenco do Real Madrid Galáctico. Tinha Zidane, tinha Figo, tinha Beckham, tinha Ronaldo, tinha Roberto Carlos. Pega os reservas daquele time. É claro que vai ter uma diferença absurda, né? Olha o nível dos jogadores que eu falei, pega o nível do banco. Aí você vai falar, então o elenco do Real Madrid Galáctico era fraco. Porque tem uma diferença muito grande do Zidane por reserva, do Ronaldo por reserva, do Roberto Carlos por reserva, do Beckham, do Figo, do Raul. Entendeu? Então, para mim, você ainda ter um time com 8 selecionáveis que a gente viu ali, dá uma vantagem muito grande para o Flamengo, entendeu? Eu valorizo muito isso. Acho que para essas grandes competições, para esses grandes momentos, você ter esses jogadores que fazem a diferença. Palmeiras tem um elenco muito bom, mas você ter muito jogador 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 e não ter o cara 9, não ter o cara 10 para resolver, isso para mim pesa contra o Palmeiras nessa comparação com o Flamengo. E acho que o Flamengo precisava ter esses caras desse nível. O Dudu é um cara que coloca a balança mais equilibrada, a meu ver, entendeu? Palmeiras, para de fato destronar o Flamengo e falar temos o melhor elenco, ele precisa de mais caras com grande capacidade de decisão. Minha opinião só. Acho que era isso, né, Zinho, que você estava falando um pouco também em relação às mudanças não serem tão equivalentes, mas quando você olha o time do Flamengo, ainda é um time mais forte. Se você... Ai, Zinho, eu só penso essas coisas quando tá na sua vez de responder. Essa foi até sem querer, mas eu vou fazer agora. Se você tivesse que escolher hoje um time para jogar, você queria jogar em qual? Desculpa. Não, é claro que o time do Flamengo é melhor. O time do Flamengo é melhor. O Gerson tá saindo, eu jogaria nessa função aí, mole. Tranquilamente com esse time aí. Mas, assim, isso não quer dizer que a gente está falando que o time do Palmeiras é fraco. Até no comentário do Rodrigo. Quando a gente fala que o elenco é mais equilibrado, você não está dizendo que ele é fraco, que ele é ruim. O elenco do Real Madrid, que o Rodrigo Bueno citou, espetacular, maravilhoso. Mas não tinha um equilíbrio, tanto é que não ganhou nada. Então, um elenco pode não ter o cara vários 10, vários 9, mas é um elenco equilibrado, ganha a Copa do Brasil, ganha a Libertadores, disputa título. Então, o time do Palmeiras, o elenco do Palmeiras, é um elenco fortíssimo, para mim é candidato a título, mesmo não tendo o nota 10. De repente, o Gabigol, o Arrascaeta, o Gerson, né? Ficar nesses 3 são os notas 9. Não vamos falar 10, vamos falar 9. O Palmeiras, a maioria nota 8. Mas esse conjunto bem treinado, forte, com um esquema bem adaptado, como o Abel fez, em muitos momentos ele pode ser mais forte que o do Flamengo. Em algumas situações de competição, ele pode ser mais forte que o do Flamengo. Eu volto a falar. Eu até tenho sofrido muitas críticas com a mídia social, porque por eu ter identificação nos 2 times, quando eu falo bem de um time, parece que o outro fica chateado. Nem parece que você jogou no Palmeiras, nem parece que você jogou no Flamengo. Eu aqui sou um comentarista, né? Eu sou imparcial, não tem esse negócio, né? Se o time do São Paulo jogar melhor do que o do Palmeiras, eu vou falar. Se o Atlético Mineiro jogar melhor do que o do Flamengo, eu vou falar. Aqui não tem camisa. Eu fui um ex-jogador, né? E com muita honra vesti essas camisas, mas a minha função é de comentar o que eu enxergo. Volto a falar. Time 11, o do Flamengo ainda para mim é melhor. Agora o Palmeiras me mostrou, foi contra a Chapecoense. Tudo bem. Mas se o Abel
ousar e botar Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gomes, Matias Vinha, Patrick de Paula ou Danilo, escolhe. Veiga, Scarpa, Dudu, Rony, Wesley ou Luiz Adriano, eu posso voltar aqui e falar, opa, o time do Palmeiras está melhor. É o F5, é o futebol brasileiro. A coisa muda. Nesse momento, acho o time do Flamengo ainda melhor. Agora, elenco E tem a questão, mais equilibrado, né, volto a falar o do Palmeiras. E tem a questão Zé. também, né, Zé, Zinho? Desculpa, Zé. Opa, Desculpa, Zé. Pode falar. Só para Pode finalizar. Porque algumas peças contratadas pelo Flamengo me decepcionaram. Eu esperava mais do Michael, eu esperava mais do Léo, né, do Léo Pereira, eu esperava mais do Gustavo Henrique, o Thiago Maia machucou. Então, algumas peças que no início, quando foram contratadas, me fizeram falar que, para mim, disparado era o melhor elenco, eles não renderam até o momento. Então, há uma diferença dos 11 titulares para os reservas do Flamengo. Desculpa, Zé. E tem muito... Não, tranquilo. Tem até a questão, né, daquilo que você se identifica como torcedor, como profissional do futebol, da área, né? Tem muito dessa... joga bonito. Sim, joga bonito, mas o que é jogar bonito? Por exemplo, o Abel. O Abel acho que já deixou isso no Bola da Vez, acho que, se eu não me engano, ele falou assim, é bonito aquilo que eu treino, vou lá, executo e ganho. Né? Às vezes para o treinador ou às vezes para o torcedor, o bonito é isso. Nós estávamos falando sobre a questão do Corinthians, né, no começo do programa. O Corinthians jogou 10 anos assim, ganhou tudo, tal. Pergunta para o torcedor do Corinthians se ele não estava já acostumado e ele gostava dessa equipe, da forma como jogava. Nosso time vai jogar assim, 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 no final nós vamos ganhar. É isso, é muito, sabe, vai muito da cabeça e daquilo que a pessoa entende de futebol. Lógico que, por exemplo, eu gosto da equipe do Flamengo jogando, mas eu não posso dizer que a equipe do Palmeiras, é feio. Não, eu acho que se você analisar com calma, o que ele treina, ele joga. O que ele propõe e o que ele fala nas entrevistas, ele executa no campo. E aí como é que eu vou falar que isso é feio? Se o cara está treinando e fazendo daquela forma. Talvez amanhã ou depois ele possa entender que ele tem a capacidade de melhorar, só que aí entra na questão cultural. Nós estávamos falando também da questão da Europa, né, da cultura europeia, que o próprio Rodrigo falou, e eu concordo com ele. O treinador europeu não fica puxando o saco de jogador e nem fica fazendo esse tipo de discurso para encontrar motivação. O treinador europeu, ele é profissional como os jogadores. Eu joguei na Europa durante 9 anos. A única equipe que eu encontrei um treinador que fazia essa questão motivacional foi a primeira, foi no Leverkusen, mas pelo fato, ele chegava e fazia assim, para mim já acontece a história. Eu era o responsável por marcar o melhor jogador do time adversário. Porque o Christoph Daum falava assim, Zé, se você marcar o Balakov do Stuttgart, nós iremos ganhar o jogo. Então, na semana do jogo, ele vinha e colocava uma foto do Balakov no meu armário, uma foto diferente a cada dia. E escrevia lá, Das ist Balakov, né, que este é Balakov. Então tinha o Balakov uma vez com a camisa do Sporting, tinha o Balakov com a camisa vermelha do Stuttgart, e assim sucessivamente. Foi com o Thomas Fink, foi com o Thomas Hessler, foi com o Andreas Miller. Era esse tipo de motivação que ele encontrou para chegar e falar para mim, você